E aí, pessoal? Como estão? O filme começa com uma pena flutuando suavemente no ar. Ele flutua acima dos telhados, desliza sobre as árvores, atravessa as ruas e eventualmente cai aos pés de Forrest Gump. Ele pega a pena, coloca em um livro e continua sentado no banco, esperando. Enquanto estava lá, ele começa a contar a estranhos a história de sua vida. Quando criança, ele sofre de problemas na coluna, exigindo que ele use aparelho para endireitar as costas. Seus movimentos de dança incomuns até inspiram o jovem Elvis Presley. A mãe de Forrest o adora profundamente. Mesmo que seu QI seja de apenas 75, significativamente menor do que seus colegas, ela muitas vezes o tranquiliza, dizendo que ele não é diferente de ninguém. Como Forrest Gump não pode frequentar a escola pública, sua mãe faz de tudo, até mesmo se sacrificando, para garantir que ele tenha a oportunidade de estudar. Em seu primeiro dia na escola, Forrest enfrenta a rejeição, já que nenhuma das crianças quer se sentar com o menino de aparelho. Apenas Jenny o recebe, deixando sentar ao lado dela. Um dia, depois da escola, Forrest é perseguido por meninos em bicicletas. A partir desse momento, correr se torna sua resposta a tudo. Ao visitar a casa de Jenny, Forrest encontra seu pai abusivo e alcoólatra. Jenny muitas vezes agarra a mão de Forrest, leva para se esconder nos campos e reza por intervenção divina. Seu vínculo é inseparável ao longo de seus anos escolares. No ensino médio, os meninos que antes o perseguiam de bicicleta agora dirigem carros, mas a corrida de Forrest o leva a tropeçar em um campo de futebol, impressionando o treinador com sua velocidade, e isso lhe rende uma vaga na Universidade do Alabama como atleta. Durante a faculdade, Forrest encontra o governador George Wallace durante o infame impasse da porta da escola. Wallace está na entrada, opondo-se à integração de estudantes negros na universidade. Forrest, sem saber do que se trata devido à sua compreensão limitada, entrega livros aos alunos negros, retratando os indivíduos brancos como mais amigáveis e promovendo um senso fictício de harmonia racial. Enquanto estavam na faculdade, Forrest e Jenny frequentam escolas diferentes. Forrest frequentemente visita Jenny em sua faculdade feminina. Em um dia chuvoso, ele encontra alguém assediando ela em um carro e reage atacando o indivíduo. Jenny, no entanto, se sente envergonhada com a situação. Jenny agora leva Forrest Gump para seu dormitório para que ele possa trocar de roupa. Ela conta a ele sobre seu sonho de se tornar uma cantora que apoia o movimento pelos direitos civis e ajuda os menos afortunados. Jenny aspira a ser um membro ativo e de espírito livre da sociedade. Em contraste, Forrest simplesmente quer permanecer fiel a si mesmo, uma pessoa direta e honesta. Essa diferença em suas perspectivas destaca uma lacuna entre eles, fazendo com que sua conexão fracasse antes que possa se aprofundar. Com o tempo, eles se separam. Enquanto isso, Forrest se junta ao time All-American Star devido às suas habilidades no futebol e até conhece o presidente Kennedy. Depois de beber muitos refrigerantes, Forrest precisa urgentemente ir ao banheiro, o que leva a um aperto de mão divertido, mas desajeitado, com o presidente. A mídia captura esse momento, e a imagem de Forrest, ao lado dos irmãos Kennedy, circula amplamente. Tragicamente, Mary foi dessa para uma melhor, e os dois irmãos Kennedy partiram dessa mais tarde em problemas políticos. Em sua cerimônia de formatura, Forrest recebe uma carta de recrutamento militar, levando ele a se juntar ao exército. Assim como ele experimenta durante seus dias de escola, Forrest inicialmente enfrenta a exclusão. No entanto, ele logo faz amizade com um homem chamado Bubba. Eles se unem profundamente, com Bubba frequentemente compartilhando seus sonhos elevados. A obediência inflexível de Forrest às ordens faz com que ele se sinta em casa nas Forças Armadas pela primeira vez. Forrest se destaca e recebe elogios de seus superiores, que sugerem que ele frequente a escola de candidatos a oficiais. Uma noite, Forrest vê uma foto de Jenny na Playboy. Jenny foi expulsa da faculdade e agora está cantando em um pequeno teatro. Suas performances, destinadas a expressar sentimentos anti-guerra, passaram a usar seu corpo para atrair atenção. O contraste entre seus ideais e a realidade é gritante. Quando Forrest testemunha os membros da plateia importunando Jenny, ele invade o palco e a puxa para longe. Jenny, no entanto, está furiosa. Ela constantemente busca escapar, perseguindo uma vida ideal que ela nunca consegue encontrar. Forrest quer proteger Jenny, mas se vê impotente para manter ela por perto. O caminho de Jenny, marcado por desilusão e turbulência, é um lembrete gritante de que mesmo Forrest não pode controlar seu próprio destino. Logo, ele é enviado para o Vietnã como parte do esforço de guerra. A perspectiva de Forrest omite doenças, brutalidade ou caos, concentrando-se em camaradagem, churrascos e cervejas. Ele e Bubba, cujas aspirações incluem iniciar um negócio de camarão, são liderados pelo tenente Dan Taylor. Vindo de uma linhagem de soldados que morrem em várias guerras americanas, Dan está profundamente comprometido com a ideia de se sacrificar por seu país. Forrest sai correndo do campo de batalha para descobrir que Bubba está desaparecido. Determinado a encontrar ele, Forrest retorna repetidamente sob fogo,
resgatando 4 homens ao longo do caminho, incluindo o tenente Dan. Dan, no entanto, se ressente de ser salvo, pois deseja morrer honrosamente como seus ancestrais. Forrest finalmente encontra Boba, mas não pode salvar ele. Boba sucumbe aos ferimentos à beira do rio. Forrest e os outros são evacuados para um hospital, onde Forrest, apesar de um ferimento nas nádegas, encontra alegria em prazeres simples como tomar sorvete. Ele tenta oferecer sorvete ao tenente Dan, que agora está amargo e confinado a uma cadeira de rodas depois de perder as pernas. A natureza inocente de Forrest o impede de compreender completamente o desespero de Dan. Durante sua recuperação, Forrest descobre um novo talento: jogar tênis de mesa. Ele domina o esporte seguindo uma regra simples: nunca tire os olhos da bola. Suas habilidades logo lhe renderam reconhecimento. Ao voltar para casa, o presidente Johnson concede a Forrest a medalha de honra. O presidente Johnson, determinado a escalar a guerra do Vietnã, inadvertidamente cria um momento de ironia quando Forrest Gump exibe sua ferida. Diante do presidente, Forrest revela com humor o ferimento nas costas, ressaltando o absurdo da situação. Pouco depois de deixar a Casa Branca, Forrest inesperadamente se vê subindo a um pódio anti-guerra, falando em nome dos veteranos para denunciar a guerra. De uma forma quase mítica, Forrest preenche a vasta divisão entre ser um herói de guerra e um defensor anti-guerra, culminando em um poderoso momento de reconciliação. Forrest, vestido com seu uniforme militar, representa a imagem dominante de um soldado americano. Enquanto isso, Jenny, vestida com uma saia esvoaçante e usando uma guirlanda floral, incorpora os ideais culturais da época. Seu abraço simboliza a fusão de opostos. Naquela noite, Forrest visita a sede do Partido dos Panteras Negras. No interior, figuras icônicas como Martin Luther King Jr., Malcolm X e Che Guevara adornam as paredes em fotografias. Um breve aceno de cabeça é dado ao discurso I Have a Dream de Martin Luther King Jr., mas a atenção rapidamente muda para Jenny sendo atingida por um homem na sala. Este momento revela a hipocrisia dentro de certas facções. A própria busca de Jenny pela libertação das mulheres parece frágil, reduzida a um ideal não realizado. Mais tarde, enquanto Forrest e Jenny passam a noite conversando, Forrest propõe que eles se tornem um casal. No entanto, Jenny recusa, lembrando ele das diferenças entre eles. Seu uniforme militar serve como um símbolo gritante de seus caminhos divergentes. Antes de partir, Forrest dá a Jenny sua medalha de honra como um símbolo de seus sentimentos. Após a partida de Jenny, Forrest se concentra no tênis de mesa. Anos depois, ele ganha uma vaga na seleção nacional, o que leva à sua primeira visita à China. Ele até aparece na televisão ao lado do astro do rock John Lennon. Fora do estúdio, Forrest se reconecta com o tenente Dan, que se tornou um homem amargo e desiludido. Dan, agora um veterano do Vietnã em cadeira de rodas, sente-se abandonado pela sociedade. Rotulado como incompetente por defensores pró-guerra e condenado como carrasco por facções anti-guerra, ele luta para se adaptar e depende da assistência do governo para sobreviver. Durante uma celebração de Ano Novo, Forrest compartilha suas aspirações com o tenente Dan, declarando sua intenção de realizar o sonho de Boba de possuir um barco de camarão. O tenente Dan, inicialmente cético, promete brincando se juntar a ele como seu primeiro imediato se o plano for bem sucedido. Mantendo-se fiel à sua palavra, Forrest acaba comprando um barco de camarão com $25 mil que ganhou com o endosso de um remo de ping-pong. Chamando o navio de Jenny, ele embarca em seu empreendimento de camarão. Em meio a esses desenvolvimentos, Jenny enfrenta lutas contínuas, incluindo um relacionamento abusivo que a deixa com um olho machucado. Ela deixa o namorado e desaparece mais uma vez. Enquanto isso, a vida de Forrest se entrelaça com a história mais uma vez. O presidente Nixon convida Forrest e a equipe de tênis de mesa para a Casa Branca, providenciando acomodações no complexo Watergate. Lá, Forrest inadvertidamente se depara com um roubo em andamento, alertando as autoridades sobre a atividade suspeita. Isso leva ao desenrolar do escândalo Watergate, eventualmente forçando Nixon a renunciar. Forrest, dispensado do exército, volta para casa para começar seu negócio de camarão e um novo capítulo em sua vida. O tenente Dan eventualmente se junta ao negócio de camarão de Forrest Gump, com Forrest operando o barco abaixo e Dan desempenhando o papel de um capitão acima do convés. Inicialmente, seus esforços renderam apenas pilhas de lixo, levando Dan a sugerir que Forrest orasse. Notavelmente, uma tempestade chega naquela noite, desencadeando ventos e ondas ferozes. O furacão destrói todos os barcos de camarão atracados na costa, exceto o navio de Forrest e Dan, enquanto eles enfrentam a tempestade no mar. Sua resiliência compensa, deixando eles como o único barco de pesca de camarão em operação, levando a lucros enormes. Eles expandem suas operações, tornam-se milionários e Dan, agora reconciliado com sua fé,
encontra a paz. À medida que o sucesso de Forrest cresce, a tragédia acontece. Sua mãe adoece gravemente. Ao lado da cama, ela compartilha palavras de sabedoria, comparando a vida ao chocolate mais doce, cheio de surpresas inesperadas. Enquanto isso, Dan investe em uma empresa de frutas em nome de Forrest, garantindo sua segurança financeira. Forrest generosamente usa sua riqueza para financiar empreendimentos de caridade e dá a parte de Bubba no negócio para sua família, alterando suas circunstâncias sociais e econômicas para sempre. Apesar dessas conquistas, Forrest costuma pensar em Jenny durante os momentos de silêncio. Para sua surpresa, ela finalmente reaparece. Eles se reconectam, revisitando seu vínculo de infância. Um dia, enquanto caminhavam juntos, eles se deparam com a antiga casa de Jenny, onde as memórias de sua educação conturbada ressurgem. Ela culpa o pai pela dor ao longo da vida que ele lhe causou. Quando Forrest pede a Jenny em casamento novamente, ela recusa, embora reconheça seu profundo amor por ela. Naquela noite, ela se deita ao lado dele como faziam na juventude. Na manhã seguinte, Jenny sai, deixando para trás uma lembrança que Forrest lhe deu uma vez. Com o coração partido, Forrest começa a correr, cruzando montanhas, rios e mares, refazendo os passos de Jenny e explorando paisagens que ele nunca viu antes. Sua jornada atrai fãs, tornando-se um movimento simbólico. Então, um dia, Forrest para de correr abruptamente. Os espectadores esperam que ele compartilhe uma visão profunda, mas ele simplesmente declara: "Estou cansado. Acho que vou para casa." Embora pareça improvisada, essa declaração carrega um significado profundo. Voltando para casa, Forrest recebe uma carta de Jenny que fecha o círculo da linha do tempo do filme. Sentado em um banco, ele está esperando o ônibus para visitar ela. Ao se reunir, ele descobre que Jenny agora leva uma vida convencional, trabalhando em um restaurante e cuidando de um garotinho. Quando Forrest descobre que a criança é seu filho, ele se emociona. Oprimido, ele observa que o menino é lindo e inteligente, muito mais inteligente do que jamais imaginou. Como sua família parece pronta para a felicidade, Jenny revela que está gravemente doente e não sobreviverá por muito mais tempo. Forrest organiza um casamento para Jenny, com a presença do tenente Dan, que agora tem pernas protéticas de liga de titânio e está acompanhado por sua noiva asiática. Juntos, eles testemunham a união de Forrest e Jenny em um dia ventoso, com o vento espalhando folhas ao redor deles. A saúde de Jenny se deteriora rapidamente e, à medida que seu medo da morte aumenta, ela pergunta a Forrest se ele já teve medo durante a Guerra do Vietnã. Forrest Gump reflete sobre a beleza da natureza, descrevendo a paisagem que testemunha depois que a chuva passa, as vastas e majestosas montanhas e rios que ele encontrou durante suas corridas. Diante de tais paisagens eternas, a vida e a morte humanas parecem insignificantes, como uma única gota no oceano que inevitavelmente se torna parte do fluxo maior da existência. De pé ao lado do túmulo de Jenny, Forrest compartilha uma reflexão instigante. Não sei se há um destino nos guiando, ou se somos simplesmente carregados pelos ventos do acaso, mas talvez sejam os dois. A vida entra em um novo capítulo depois disso. Forrest começa a mandar seu filho para a escola, marcando a continuação de um legado. Os hábitos do passado, como o tabagismo, se foram, e o filho de Forrest é inteligente e brilhante, longe dos desafios que o próprio Forrest enfrentou. A pena simbólica vista anteriormente flutua para cima mais uma vez, representando a renovação e a continuidade da vida. O filme fecha com esta imagem comovente, completando seu ciclo.